Oi, sexto ano. Bom dia, tudo bem? Bom retorno aí às nossas aulas, né? Nesse momento em que a gente tem que dar essas aulas à distância, sejam todos muito bem-vindos. Olha, hoje nós vamos começar a nova apostila, que é a apostila 2, que é essa daqui, a apostila 2. Espero que vocês já tenham. E o ponto fundamental que a gente vai trabalhar nessa apostila 2 aqui está na página 120. Está na página 120, não é? Que é um destaque aqui da aula 6, que chama O Tempo e a História. O tempo e a história, isso mesmo. E encontra-se na aula 6 a divisão do tempo. É importante a gente saber o seguinte, que existe a pré-história e a história. A pré-história é antes da invenção da escrita, não é? Ou seja, os historiadores, eles entendem, os estudiosos entendem que a escrita aconteceu por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Então, antes desses 4.000 anos, lá no período neolítico, e aí vai embora pelo paleolítico afora, era conhecido como pré-história. Com a invenção da escrita, o homem começou a catalogar aí o que ele produzia, quantos animais ele tinha e tudo, então começou a ter registros. Através destes registros, nós vamos ter então o surgimento da história. Então, vem aí a história antiga, que você pode pegar aqui, ó, a antiguidade, ela vem de 4.000 anos antes de Cristo até 476. Tem passagens maravilhosas nesse período. O Egito Antigo, ele é desse período. A Mesopotâmia, que vocês já viram lá, os sumérios e as suas cidades, é desse período da antiguidade, da história antiga. A Grécia é desse período, e Roma vai ser o grande império desse período. Então, esse período da história antiga, também conhecido como antiguidade, vai de 4.000 antes de Cristo até 476, que foi a queda do Império Romano no Ocidente. Então é importante vocês saberem esse módulo, A história se divide em vários períodos, em várias eras. Esse é um deles. Depois da Antiguidade, 476, quando rui o Império Romano, nós vamos dar início aí à Idade Média, a Idade Medieval. Alguns historiadores ainda falam a Idade do Meio. A Idade Média, ela vai durar aproximadamente 1.000 anos. Ela vai de 476, quando termina, a Antiguidade, então ela começa a Idade Média ali, e vai até 1453. Veja, vocês foram quase 1.000 anos nós vamos ter de Idade Média. Na Idade Média foi aquele período onde o medo estava muito presente, onde eles viviam nas zonas rurais, onde se produzia muito pouco, passava-se muita fome, tinha muita morte, miséria e pestes, isso tinha bastante, que acabou grande parte com a população. Então, a Idade Média é a época das bruxas, das feiticeiras, dos demônios, da Inquisição, da Igreja Católica, das guerras e perseguições, enfim, um período aí que é muito interessante de ser estudado. Tem gente que gosta muito dessa época, desses 1.000 anos de Idade Média. Depois, em 1453, e aqui fala o cerco de Constantinopla, quando cai a cidade de Constantinopla, que é a atual cidade de Istambul, na Turquia, aí inaugura-se uma nova época, que é a chamada Idade Moderna.
A Idade Moderna, portanto, ela vai do fim da Idade Média, que é 1453, e vai até 1789. Ela é pouco tempo, né, se a gente comparar com a Idade Medieval e com a Antiguidade, mas você pode perceber que de 1453 a 1789 aconteceu muitas coisas. Por exemplo, o descobrimento da América, não é? As grandes navegações através do Oceano Atlântico, as grandes descobertas do que os homens fizeram pelo planeta todo, não é? Até aqui a ponta da América do Sul, até lá na Austrália, ou seja, a Idade Moderna integrou as civilizações, não é? As descobertas quase que todas do planeta. Isso nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. E aí ela acaba em 1789. Em 1789, para frente, nós vamos ter um marco inicial dessa data, que foi a Revolução Francesa. Para frente, até os dias atuais, nós chamamos isso de Idade Contemporânea. Então, é muito importante a gente observar esses períodos históricos aí e as principais características. Então, pré-história é quando não tinha escrita. História antiga, do surgimento da escrita até a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, nós vamos entrar na Idade Média, né? No período medieval, que vai conhecer o seu fim com a tomada de Constantinopla, atual cidade de Istambul, pelos turcos. E depois a Idade Moderna, que tem início a partir de 1453, vai até 1789, quando vai ter a Revolução Francesa, que vai marcar os dias atuais. E eu chamo a atenção de vocês também para nós fazermos essa mesma comparação com a história do Brasil, que está aqui também na página 120, que fala, em primeiro lugar, nós temos o período colonial. O período colonial é desde quando os portugueses chegaram por aqui e foi até de 1500 a 1822. Isso já na história do Brasil, não é? Que temos o início da colonização, que temos o pau-brasil, que temos a cana-de-açúcar e que também temos até o ouro. Depois de 1822, nós temos aí, até 1889, o período imperial, que é o período que tem Dom Pedro I, que é o período que tem Dom Pedro II. E depois também, a partir de 1889, nós temos a proclamação da República, que vem até os dias atuais. Então, a ideia dessa aula é mostrar que a gente divide a história para melhor estudá-la, para melhor especializarmos num período. Às vezes tem aluno que gosta mais da Idade Antiga, às vezes tem aluno que gosta mais da Idade Moderna, outros da Idade Média. Enfim, são as características que tem aí da história. Com relação aos nossos exercícios, às nossas atividades, eu queria lembrar vocês do seguinte, olha, com o teste, eu queria que vocês fizessem o teste. Essa atividade 1 aqui, hoje nós não precisamos fazer, mas vocês podem fazer o teste. Qual das alternativas abaixo é válida para a contagem do tempo? Vocês dão uma olhada aqui e mandam a resposta dessa 1 no portfólio, que eu irei corrigi-la. E também aqui a alternativa número 2, que eu gostaria que vocês fizessem. Não, a alternativa número 2, ela fala assim, atualmente, no mundo ocidental, os historiadores denominam o nosso período histórico de idade contemporânea, hoje, nos dias atuais, que é o que pertence à nossa época. Ele vem com a Revolução Francesa, que começa em 1789. Então, eu gostaria que você fizesse o seguinte, considerando os acontecimentos, que outro nome você poderia dar para os dias atuais? Essa ideia, você põe lá no portfólio, nos dias atuais. Se fosse para você dar um nome na história, que nome você daria? Quero ouvir, gosto muito das ideias. E o B aqui, qual seria o marco inicial desse nome que você está dando? Entende?
Então, dá um nome nos períodos atuais, veja que momento nós estamos vivendo, né? Dá um nome na história, se fosse você o historiador, né? Se fosse você o historiador, dá um nome, né, nesse período que nós estamos vivendo, coloca lá no portfólio e marca quando começou, tá bom? Então, eu só quero isso para casa, ó. O teste, coloca lá a resposta que você acha, está na página 123, o teste, não é? E também a alternativa 2. É só isso, tá ok? Aguardo vocês sexta-feira lá no portfólio. Falou? Um grande abraço e muito obrigado. Fique em casa nessa quarentena, ok? Tchau!